Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E antes de começarmos o nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação para que possamos chegar à marca de 150 mil inscritos o mais rápido possível, tá, gente? Porque aí sortearemos 2 mantos sagrados, um manto vermelho e preto e um manto cinza, né, o número 3. Então, estamos na casa de 136 mil inscritos, faltam 14 mil, então conto com a ajuda de todos vocês. Novamente estamos aqui para falar sobre o mercado da bola, novamente falando sobre a nossa parceria em relação à apuração dos fatos com os amigos Paparazzo Rubro-Negro e Raíssa Simplício, tá? 2 grandes amigos, 2 grandes jornalistas, né, formados e tal, e cada vez mais com mais credibilidade, mais contatos, mais, enfim, eles estão com muitos contatos bons. E eu também tenho alguns, poucos, menos que eles, mas a gente vai chegando num denominador comum, ele me passa informação, passo para ele, a gente apura junto, né? Vê o que daquilo realmente casa entre as informações, e a gente tem algumas para trazer para vocês agora, tá? A primeira delas é sobre o jogador Michael, tá? Entramos em contato com pessoas ligadas ao jogador Michael, tá? O qual disse, né, que ontem teve uma reunião importante passando propostas para o Michael, né? No caso, seriam propostas do Corinthians e do Flamengo. Ele cita ainda o Palmeiras, mas nada concreto em relação a esse time, dizendo que os clubes mais fortes na briga pelo Michael seriam Corinthians e Flamengo. A grande questão é o seguinte, que o Goiás agora está irredutível na questão da venda do Michael, dos 100% dos direitos federativos do jogador, né? Então, o Flamengo fez uma proposta ao Goiás, que não foi aceita, tá? Até mesmo porque eles querem 10 milhões de euros para vender os 100%, os quais eles têm, tá? Então, estão irredutível em relação a isso. Conversando com pessoas ligadas, né, ao jogador, nos passaram que o mais fácil seria o Corinthians chegar nesse valor de 10 milhões de euros. Eu, sinceramente, não acredito, até mesmo pela questão, né, financeira o qual o Corinthians vem passando hoje. E a gente sabe que o Goiás é um time muito difícil de negociar, né, assim como o Atlético Paranaense. Então, você ter 10 milhões para pagar assim, eu não sei como é que seria parcelado, enfim, mas acredito que o Goiás não aceita muito parcelamento, tá? Se não fosse logo pago os 10 milhões de euros, com certeza a maior parte deste valor, tá? E aí depois dividiria, não sei como é, nesse pé a gente não tem essa informação ainda, mas o que é de verdade é que o Goiás não abre mão dos 10 milhões de euros neste momento, está fazendo leilão, e o Corinthians já havia feito uma proposta em relação a 50%, o Flamengo também fez a sua proposta, nenhuma das duas foram aceitas, mas a pessoa ligada ao jogador acredita que o Corinthians possa chegar a esse valor. O Flamengo a gente já sabe que não chegará nesse valor, e eu, sendo sincero agora, como opinião de influenciador, enfim, de youtuber do Flamengo, ao meu ver, o Michael é uma aposta, tá? É uma aposta, posso dar alguns exemplos aqui, como o Gabriel, que veio do Bahia, e vão falar, Deco, ele é melhor que o Gabriel. Quem pode garantir isso? Ninguém pode garantir isso. O Michael a gente conhece ele do Goiás, como a gente conhecia do Bahia, né, o Gabriel. Então, uma coisa é jogar no Goiás, jogar no Bahia, com todo respeito, outra coisa é jogar no Flamengo. Então, para mim é uma aposta, e eu particularmente não daria 10 milhões de euros no Michael, tá? Existem outros jogadores com este valor que são muito mais consolidados hoje no futebol do que propriamente o Michael. O empresário também falou sobre a questão de times europeus estarem atrás do Michael, dele ter propostas, né, da Europa. A questão é que eles estão priorizando o futebol brasileiro, porque eles acreditam que neste momento seria muito mais vantajoso o Michael se consolidar primeiramente num grande clube do futebol brasileiro, para depois, daqui a 1, 2 ou 3 anos, se transferir para o futebol europeu. Acho que o pensamento
das pessoas que cuidam da carreira do Michael é perfeito. Tenho certeza que o Michael, já num time grande aqui do futebol brasileiro, terá uma pequena dificuldade para adaptação. Não sabemos até se ele realmente irá se adaptar. Volto a falar, é uma aposta. Imagina na Europa. Aí sim ele pode colocar a carreira dele por água abaixo, né? Então, uma coisa é certa, os empresários do Michael querem e vão peitar nesse sentido que o Michael continue no futebol brasileiro e que não vá para a Europa em 2020 devido a essa maturação dele, tá? Então a gente já coloca aí, né, uma dificuldade imensa para negociar com o Goiás devido a essa mudança de pensamento deles e agora só quererem negociar os 100% do que eles têm direito, tá? E aí por valor de 10 milhões de euros, tá bom? Uma outra informação que saiu também, que a gente apurou, é sobre o jogador Vitinho. Por mais que a diretoria do Flamengo não fale, tá? Se pintar uma proposta boa de venda do Vitinho, o Flamengo fará a negociação. Não por empréstimo, tá? Por empréstimo, esqueçam. O Flamengo não irá emprestar o Vitinho com o preço do passe fixado. Enfim, não farão isso. Se é para se desfazer do Vitinho, irão vendê-lo, tá? A informação é essa, tá? Pintaram 2 clubes atrás do Vitinho, querendo o empréstimo do jogador. Mas isso o Flamengo não o fará, tá? Então a informação que a gente tem é essa, procede em relação a times quererem o Vitinho por empréstimo, só que a diretoria do Flamengo não trabalha com essa hipótese, só assim com a hipótese de venda do jogador Vitinho, ok? Então só para esclarecer isso para vocês, apuração minha, da Raíssa e do Paparazzo Brunel. Beleza? Uma outra informação sobre o Bruno Guimarães, jornais, né, canais de Portugal, falando sobre a questão do Bruno Guimarães, que é um excepcional jogador, e que o Atlético Paranaense havia aumentado o valor do jogador para 30 milhões de euros. Né? Ontem o Papa até perguntou para o jogador, né, diretamente lá no jogo do Zico, sobre a questão se ele já sabia do que o Petralha havia dito. Ele falou que não sabia, que estava por fora, que o Petralha disse que o jogador poderia conversar com o Flamengo numa possível negociação, e ele não sabia de nada disso. Para mim, simplesmente o Petralha está usando o Flamengo para conseguir valorizar mais ainda o seu ativo, tá? O próprio Bruno Guimarães disse ontem que a questão do Atlético de Madrid esfriou devido ao fair play financeiro. Eles querem como prioridade um centroavante, por isso esfriou, e que o Bruno Guimarães poderia ter uma proposta aí do Benfica. Por isso que eles estavam comentando sobre isso, se valeria a pena pagar 30 milhões de euros. Estou achando difícil algum clube europeu pagar esse valor ao jogador. Eu acho que aqui no Brasil ele tem uma multa de 80 milhões de reais. E, ao meu ver, tá, pegando os fatos dos quais a gente trouxe ontem para vocês, na questão do Thiago Maia, que a gente acredita que no início de janeiro, até pelas informações que a gente tem, o Thiago Maia seja confirmado o terceiro reforço do Flamengo. O Thiago Maia está fazendo uma força danada para vir jogar no Flamengo, tá? Então, com essa vinda do Thiago Maia, não vejo a necessidade do Flamengo trazer um outro jogador como o Bruno Guimarães, até mesmo porque já tem o Gerson. Falei isso no vídeo de ontem. Então, acho que está sendo muito colocado pelo Petralha, pelo Atlético Paranaense, essa questão da valorização do jogador Bruno Guimarães, citando o Flamengo como possível interessado, tá? Ninguém da diretoria nos confirma essa questão do Bruno Guimarães, tá? A gente já teve confirmações sim de conversas adiantadas em relação ao Thiago Maia. Então, ter 3 jogadores desse quilate não são a prioridade do Flamengo, e a prioridade sim seriam contratação de novos atacantes. Por isso o Flamengo está atrás do Michael, mas não por esse valor aí que o Goiás quer pelos 100% do passe, tá? Uma última informação, saiu até no Jornal Lance, sobre a questão dos próprios jogadores do Flamengo acharem muito bacana do Flamengo reforçar o seu elenco para que a disputa seja mais acirrada, para que ninguém entre numa zona de conforto, tá? Muito bacana isso aí só demonstra que depois deles terem feito história em 2019, querem cada vez mais conquistar mais coisas no Flamengo e marcar definitivamente, já estão marcado, né, o nome na história do Flamengo, mas conquistando por anos
poderão ser considerados o melhor Flamengo de todos os tempos, né? Apesar que o do Zico é muito sinistro, tá bom? Então é isso aí, nação. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acionando o sininho de notificação, tá? Fiquem com Deus e se inscrevam lá também nos nossos amigos, né? A Raíssa não tem canal de YouTube, mas no Instagram dela, no Twitter e também no canal do meu amigo Paparazzo Rubro Negro. Falou? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Valeu, nação!